Começa mais um podcastão do Zap. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Podcastão do Zap. Eu sou o Eric, há muito tempo aqui eu não contribuo nesse fórum. Aqui uma passagem rápida, pensamento aqui de como a gente poderia estar quebrando a, essa polarização que está aí no nosso horizonte em 2022 na questão da presidência, né? Eu estava aqui pensando aqui comigo e vendo também algumas reportagens e mais. Estava chegando à conclusão que eu acho necessário a pulverização dos votos em 2022, até para que a gente quebrar a polarização, e eu acho necessário que a polarização fosse quebrada. Tá? Ah, a gente já está vendo, né, que o presidente Bolsonaro está em ampla campanha eleitoral 2022, ele que era contra a reeleição, entre aspas, e sempre se reelegeu aí como deputado federal, ficou 29 anos se reelegendo e tinha essa retórica totalmente falsa, né, de que ele era contra a reeleição e entrou na presidência com uma das promessas de campanha de não se reeleger, e já no primeiro ou no segundo mês ele já estava falando de reeleição, sendo que nem estava ainda esquentando a cadeira da presidência da República. E aí temos do outro lado a polarização por parte da esquerda, que está em torno do Lula e do candidato que for ali indicado por ele, no caso que foi o Haddad. Né? O Haddad é uma figura um pouco mais, digamos, moderada. O Lula também, de certa forma, não é uma figura igual dos anos 80, né, que era mais agressiva, ali no começo dos anos 90 também. Uma figura que hoje em dia ela é um pouco mais moderada, mas de certa forma ajuda a alimentar essa polarização política no Brasil. E todos sabemos também que, por mais que essas duas lideranças citadas elas sejam mais moderadas hoje em dia, há uma pequena parcela, ou pode ser que seja até um erro da minha parte falar que ela é pequena, de uma militância ali bem polarizada, né, que não dá espaço para outros partidos, até de esquerda, se for necessário, né? Eu acho que é importante assim, no Brasil quebre essa polarização, que seja quebrada, até porque é o seguinte, nós no Brasil, tudo bem que a gente já teve essa dualidade uh, a partir de 94 com PSDB versus PT, mas ela era de certa forma política, né? Mas não ia no campo, num campo mais, digamos assim, nocivo para o país. E por mais que eu tenha muitas discordâncias, por exemplo, com os governos do FHC, né? Os dois governos, eu acho que nesse momento ainda a democracia ainda de certa forma, ainda estava, não estava tão ameaçado como está agora. Aliás, na nova república aí, né, desde 88, né, vamos falar dessa forma, que seguindo a Constituição, né, seguindo o timeline da Constituição, a gente nunca teve um período é, que a democracia corre tanto perigo igual agora com o governo Bolsonaro. Então, por mais que tinha a polarização política, isso é o que aconteceu em 90, isso aconteceu em 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, era uma polarização, digamos assim, de certa forma sadia, né? Só ali no campo político, né? Aquela dualidade natural que tem dentro da política. A gente não pode também ser inocente de achar que é o mundo perfeito, que qualquer país ali não tem dualidade lógica, que vai ter sempre essa questão. Mas a gente vê que hoje em dia essa questão da polarização ela não está sadia. Tem muitas mentiras, né, mais do que o normal, porque a gente sabe que tem bastante mentira, mas hoje a mentira está totalmente descontrolada. Tem uma retóricas absurdas
de que o meu governo, eu sou o antro da, da honestidade, mas isso não, né, uma das duas partes eles falando, mas não está acontecendo de fato, né? E também queria colocar também na situação que nunca, né, os governos tiveram, mas nunca, por exemplo, a religião foi tão envolvida no processo político, né? Então, isso também acaba ocasionando aí uma situação não sadia. E também fora que a questão das forças militares, que as forças das armas, que nunca é sadio, né? Elas estão entrando na política, elas têm que estar nos seus respectivos lugares, tanto na questão da religião, tanto na questão das forças armadas. Elas não devem estar participando da política tão ativamente como elas estão participando nesse exato momento. Então, eu acho importante essa quebra e duas figuras que eu vejo que vai ser importante, talvez pulverize o voto, desculpe, mas eu acho que a figura da esquerda com o Ciro Gomes e a figura da direita, que vocês vão se surpreender com o meu comentário, Luciano Huck, tá? Essas duas figuras. O Ciro Gomes ele traz uma opção para a esquerda, uma opção mais, não sei se pode ser considerado como conciliador, até porque o Ciro Gomes é um pouco temperamental, né, explosivo às vezes, mas é uma figura que assim tem bastante, a gente vê na internet, tem bastante militância e de certa forma você vê que o perfil de quem votou no Ciro Gomes é um perfil de pessoas que, por exemplo, não só votam no Ciro, mas conseguem votar em outros políticos, né, no caso. Diferente das duas partes que a gente já citou antes, Bolsonaro e o Lula, né, que tem só a parte polarizada. Lógico que também vai ter polarizações, mas não igual essas duas outras partes. E do Luciano Huck, que poderia estar quebrando essa questão aí dos partidos de direita, tiraria os partidos de direita que ficam orbitando ali os partidos de extrema direita que estão junto com o Bolsonaro. Fora Bolsonaro é sem partido, mas tem aqueles outros partidos ali que fiquem ao redor dele, igual por exemplo o PSL, né? Mas esse PSL provavelmente, grande parte, continuaria ali com o Bolsonaro, mas aqueles partidos, igual por exemplo o Democratas, até parte do Partido do Republicanos, que flerta bastante ali com o governo, talvez sairia dali em torno do Bolsonaro e de repente começaria a seguir aí o Luciano Huck, né? Que é um pouco mais moderado, né? Que seria uma figura interessante para a disputa eleitoral 2022, apesar de ter uma grande rejeição, muito por conta dos fake news espalhados pelo Bolsonaro, né, pelos ataques do Bolsonaro. Então, é uma figura interessante para entrar na política e está sendo ventilado de forma devagar ainda pela mídia, né? Mas pode ser um nome forte aí, se bem construído para 2022. Eu acho que essas alternativas seriam interessantes para a gente quebrar essa hegemonia, tanto petista quanto nova, né, digamos assim, dessa nova direita completamente reacionária. Eu acho que seria, no caso, para a direita até de certa forma sadia, mesmo se eles não ganhassem, seria de certa forma sadia para a direita, para se ela reestruturar, trazer pautas que não sejam fascistas, né? A direita pode, ela tem o direito de ser o que ela pode trazer suas propostas, não tem problema nenhum. Eu acho isso extremamente democrático, mas com fascismo não, né? Com fascismo, com preconceito exacerbado desse governo, não dá, né? Então é isso, queria fazer esse comentário. Espero que meus companheiros aí contribuam, o que vocês acham também aí, né? Para quem quiser fazer perguntas no podcastão. E acredito que é isso. Para quebrar essa polarização que provavelmente está
vislumbrando no horizonte de 2022, esses dois candidatos seria essa quebra, essa pulverização e tornaria o cenário um pouco mais interessante e menos cansativo na política. Eu acho que traria um equilíbrio e eu gostaria que desses dois citados ganhasse em 2022, mesmo eu discordando de uma das partes. Tá certo? Obrigado, gente. Tenham um bom dia, boa semana e até mais. Do Zap, aqui é o Marcelo Rubens. Excelente análise do Eric aí, com relação à polarização. Eu vejo que a eleição municipal ela vai dizer muito do que vai acontecer daqui 2 anos, né? Não tanto no interior, né, como aqui em Mogi Guaçu, que no interior a gente tem uma tendência mais conservadora para a maioria da população, e pela análise da tendência de voto aí, provavelmente teremos ainda um candidato eleito mais alinhado bem à direita, né? Mas a cidade de São Paulo é um termômetro muito interessante para analisarmos aí as eleições de 2022. E baseado nas pesquisas em São Paulo, temos aí o Celso Russomano, né, em primeiro, mas eu acredito que ele vai cair um pouco nas pesquisas. Temos o Bruno Covas em segundo, e interessante que em terceiro lugar temos o Márcio França e o Boulos, né, que são candidatos mais à esquerda. O Márcio França, com o apoio do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele já, depois das eleições de 2018, ele se firmou como uma terceira via, né? Baseado na votação expressiva que ele teve, ele se firmou como uma terceira via, e o grupo ali, liderado pelo Ciro Gomes, eles estão lançando candidatos, principalmente nas principais cidades, nas capitais, para justamente tentar conseguir seu espaço, né? Tem o Márcio França em São Paulo, no Rio tem uma mulher lá, é Marta, eu esqueci o nome completo dela, acho que no Recife tem também. Em várias cidades tem candidatos aí do grupo chamado Frente de Centro-Esquerda, né? Que é liderado pelo Ciro Gomes e está junto a Marina Silva, o PV e outros partidos. Mais ou menos caindo naquela análise, né, que eu falei, que hoje a política no Brasil está dividida em 4 grandes blocos, né? O PT e seus partidos satélite, né? O grupo de Frente de Centro-Esquerda, né, liderado pelo Ciro Gomes, e aí temos a parte da direita, né, o grupo do centro-direita, que é o PSDB, Democrata, né, os partidos aí mais moderados, e temos a centro-esquerda, a extrema-direita, que é o bolsonarismo, né, hoje, né, gira em torno do bolsonarismo. Então, vemos aí que vai ser uma eleição bem interessante. O bolsonarismo ainda tem um apoio de uma parcela considerável da população, quase 1/3, mas eu acredito que aqueles números de 2018 eles não têm mais, já caiu bastante, né? Mas ainda é de se levar em consideração. O PT também tem a sua parcela, né, de eleitores também, então vai ser uma disputa interessante. Eu acredito que em São Paulo, se nós tivermos aí um segundo turno, Bruno Covas, Márcio França, por exemplo, vai ser um segundo turno bem interessante, né? Vai ser um segundo turno aí que vai ser mais alinhado ao centro, centro-direita, centro-esquerda. Talvez isso mostre uma tendência já para 2022, no cenário nacional, de sair um pouco dessa polarização PT e Bolsonaro, né? E começar a voltar mais para o centro um pouco, né? As questões políticas, né? Eu espero que isso aconteça também, né? Porque a gente precisa sair dessa ideia de que política é jogo de futebol, que cada um vai lá torcer para o seu time ganhar, né? E a política não deve ser vista dessa forma. A política deve ser um debate de ideias, né? Independente se você concorda ou não com as ideias da direita, se você for da esquerda, se você... O debate é interessante, né? Para você chegar num senso comum, né? No consenso, né? Talvez não em tudo, mas pelo menos a maioria das coisas, né? Então isso é a política, né? A política não é torcer para o seu candidato ganhar e ficar lá com bandeira gritando o nome do seu candidato sem pensar em nada, né? Simplesmente porque eu estou torcendo para aquele candidato, né? É uma tendência lenta ainda de mudança, mas pode ser que aconteça sim.
Agora, com relação a candidato, Eric, eu não vejo muito o Luciano Huck como um candidato de centro-direita, não. Eu acho que ele não vai acabar sendo candidato, até porque ele e a Angélica teriam que sair da Globo, e eu acho que ele não vai abrir mão do salário milionário que ele tem lá, entendeu? Para arriscar uma presidência que ele não sabe se vai ganhar, né? Eu acredito mais na figura do Sérgio Moro aí representando a centro-direita. Eu acho que o Sérgio Moro, pelas pesquisas, ele tem uma aceitação boa, e por incrível que pareça, se tiver um segundo turno, se fosse um segundo turno entre Sérgio Moro e Bolsonaro, os petistas votariam no Sérgio Moro. Teria um empate técnico, Sérgio Moro e Bolsonaro no segundo turno, de acordo com a pesquisa, né? Então, o Sérgio Moro ele tem uma aceitação boa ali do centro, do pessoal tudo. Eu acredito mais na figura dele, né? Seria até uma figura mais interessante do que você ter esse radicalismo de extrema direita aí do Bolsonaro. Se ele fosse para o segundo turno, por exemplo, se desse o Sérgio Moro e Ciro Gomes no segundo turno, seria o melhores dos mundos, né? Mas vamos analisar. Ainda temos 45 dias de campanha e eu estou olhando bem a cidade de São Paulo. É interessante, o Boulos está ali disputando, tá junto com o Márcio França em terceiro. O Boulos é um cara que eu sempre disse que ele tinha futuro na esquerda. O Boulos é um cara que tem futuro na esquerda. E eu espero que ele cresça muito. Se ele fosse para o segundo turno, seria ótimo, entendeu? O Boulos no segundo turno. E talvez ele seria o cara que recuperaria um pouco a credibilidade da esquerda, que ficou muito arranhada por causa do PT, da corrupção do PT, né? Então, vamos analisar aí a eleição agora. E depois que sair o resultado das urnas, vai ser muito interessante, porque aí se começa a desenhar o cenário, né, para 2022. Tá bom, pessoal? Valeu aí e até a próxima. Eu acho que, como o Marcelo falou, assim, a eleição municipal vai, assim, demonstrar um pouco do que vai ser a eleição para presidente de 2022, né? Só que se o Bolsonaro continuar forte, eu acho que, assim, não há diálogo, não. Eu acho que tem que partir com tudo mesmo, sabe? Porque eu acho que a esquerda está bem parada, na verdade, e assim, focando em pautas assim que não sensibilizam tantas pessoas. Assim, eu tô falando o afegão médio, sabe? As pautas identitárias, elas são válidas, mas eu acho que tem que focar mais no lado econômico mesmo e mostrar como está ruim o governo e em que vai pesar no bolso. Mas eu acho que não tem muito diálogo, não. Não vai tentar dialogar com o Bolsonaro, que ele impõe ali o combativismo. A questão de dureza, né, no discurso, justamente para isso, para polarizar. E eu acho que, sim, se você... Vou tentar dialogar. Eu acho que a questão é, assim, se curvar um pouco, assim, e falar, não, é isso que vai acontecer mesmo, e vamos polarizar. Então, assim, eu acho um pouco utópico falar que não vai ter polarização, entendeu?